O advogado Rodrigo Saraiva Marinho, ao participar da audiência pública realizada no Senado, que ouviu familiares e advogados das pessoas presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do STF, respondeu ao representante da Associação Brasileira de Imprensa, que defendeu as narrativas da velha imprensa e do governo Lula. O advogado iniciou rebatendo a narrativa de que teria havido alguma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Ele lembrou que em todos os golpes há uso de armas e comparou: "Eu fico imaginando qual era a arma que estava sendo apontada no Forte Apache. Deve ser um terço ou qualquer coisa que o valha naquela situação. Não tem como se caracterizar golpe de Estado." Ele acrescentou: "Não passa de uma grande narrativa e ela é muito equivocada porque ela leva a crer algo que não é." Marinho escancarou a diferença do tratamento dado por setores do judiciário e pela velha imprensa aos mesmos fatos, a depender do agente. O advogado citou vídeos do ministro Flávio Dino com conteúdo que levou conservadores à prisão e questionou o representante da velha imprensa. Assim como Daniel Silveira foi preso por crime continuado, por que a ABI não se manifesta também em relação ao vídeo do Flávio Dino que está lá até hoje? É golpista? Ele mencionou também fala de um ex-ministro de Dilma e perguntou: ele também está desmoralizando o sistema e por isso deveria ser preso, assim como Daniel Silveira foi? Pergunto se o peso e a medida são os mesmos, se deve acontecer da mesma forma. O advogado mencionou: cheguei a ouvir que era uma coisa do passado o magistrado falar nos autos. Eu confesso que fiz a faculdade de Direito, não sei se o senhor fez, mas até hoje é ensinado na faculdade de Direito que a função do magistrado é falar nos autos. Inclusive, o Estatuto da Magistratura que diz isso. Defende que o juiz que não fala nos autos pode perder a sua função. Pode ser aposentado compulsoriamente pelo CNJ. Isso está no Estatuto da Magistratura. Eu não sabia que a ABI defendia descumprimento de lei, que foi o que o senhor defendeu agora como representante da ABI. Não sabia disso. Rodrigo Saraiva Marinho também comparou o tratamento de supostas provas conforme a pessoa. Ele disse: fiquei muito curioso também porque o senhor disse que foi provado várias coisas. No Brasil, provado é com processo transitado em julgado. Foi isso que foi defendido várias vezes, inclusive pela esquerda e pela própria ABI, em relação ao Lula. Mas o senhor diz que o que está na CPMI já está provado. Eu confesso que, como advogado, estudante de direito há tanto tempo, fiquei curioso em falar desse provado. O advogado lembrou que, pela primeira vez, o presidente do Senado falou sobre a inadequação da atuação política de um ministro do Supremo após o ministro Luiz Roberto Barroso participar de um evento político e dizer: nós derrotamos o bolsonarismo. Marinho apontou que, embora seja notável que Pacheco tenha se manifestado, ele teria contrariado o próprio Barroso, que afirmou que o Supremo é um órgão político. O deputado afirmou: quando o ministro do Supremo diz que exerce um poder político, ele diz que ele é parte. E quando o ministro do STF, num evento político, diz: nós vencemos o bolsonarismo, aí você fica preocupado. Quem venceu? Quem foi o vencedor? Foi o PT? Ele era coligado do PT? O Supremo é coligado do PT? Estou perguntando, porque se ele é um órgão político, ele está nessa situação. Marinho lembrou outros fatos políticos, como a censura prévia imposta durante o período de campanha eleitoral, e respondeu a um protesto do representante da velha imprensa que tentou desqualificar o veículo mencionado. Ele disse: não sabia que agora tinha o jornalista bom e o ruim, até porque tem o transjornalismo, aquele que me interessa é bom, aquele que é contrário é ruim. O advogado acrescentou: entendi, ficou claro. Se até agora seu posicionamento tinha dúvida, agora ficou claro. Você defende o jornalismo de um lado.
O advogado apresentou uma situação imaginária em que uma pessoa teria sido presa, acusada de crime inexistente, por autoridade incompetente, coagida a entrar em um veículo sem ser informada de que seria presa e sem saber o motivo, não teve audiência de custódia, não teve acesso aos autos ou permissão de consulta com advogado ou defensor público, nem seu advogado teve acesso aos autos, e citou os artigos da Lei de Abuso de Autoridade que indicam que todas as condutas cometidas pelas autoridades envolvidas configuram crimes. Ele explicou: estou citando a lei, tá? Só para deixar claro, num caso fictício. Se vocês não acreditam que isso aqui é lei e se a ABI acha isso aqui absurdo, está dizendo que é contrária à lei. O advogado acrescentou: se a ABI achar isso razoável, eu não sei o que é razoável. Não consigo entender o que é razoável. Marinho relatou que o presidente da OAB explicou que se recusa a promover um desagravo aos advogados que vêm sendo privados de suas prerrogativas porque não teria visto crimes. O advogado disse: todos esses fatos que eu citei agora são crimes. Todos. Ele foi aplaudido ao propor uma manifestação pelo desagravo dos mais de 1.000 advogados que têm suas prerrogativas violadas. Lembrando o caso imaginário da pessoa presa sem motivo por autoridade incompetente, o advogado disse: nesse caso hipotético em que o juiz faz isso, ele parece estar cometendo uma série de crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 24 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.
Assis. Presidente, é uma honra estar aqui, presidente Magno Malta, senador. Prazer falar com o senhor, representante da Câmara dos Deputados, representante do povo, meu querido amigo Marcel Van Hatten. Uma honra estar falando na mesma audiência que ele está falando. Eu ia entrar no tema direto, mas não tem como não falar de uma ameaça à democracia. Eu acabei de lançar um livro chamado A História do Brasil pelas Constituições, que eu conto uma série de golpes que o Brasil teve, né? O Brasil teve golpe em 1889, 1891, 1930, 1937, 1946, mais ou menos, mais 64, 69. Em 85 foi um golpe, porque era para ter sido nova eleição indireta pelo Congresso Nacional e não foi, o Sarney assumiu. Mas, basicamente, todos os golpes de Estado que esse país teve, houveram armas. Houveram forças armadas, houve apreensão de armas efetivamente, houve pessoas que apontaram armas para tomar o poder. Eu fico imaginando qual era a arma que estava sendo apontada no Forte Apache, deve ser um terço ou qualquer outra coisa que o valha naquela situação. Então não tem como se caracterizar golpe de Estado. Não passa de uma grande narrativa e ela é muito equivocada, porque ela leva a crer algo que não é. E eu fico pensando, né, e aí eu trago para a BI, o Flávio Dino, ele tem um vídeo que está na internet até hoje, questionando. Assim como o Daniel Silveira foi preso por crime continuado, porque tinha feito um vídeo no domingo, e foi preso na terça, por que a BI não se manifesta também, contrariamente ao Flávio Dino, que o vídeo está lá em vigor até hoje? É golpista? O Renato Giannini... Ribeiro, eu vou chegar. O Renato Giannini Ribeiro, ex-ministro da Dilma Rousseff, ele falou que a eleição de 2018 aconteceu numa... A afirmação dele, falou isso ontem. Ele também está desmoralizando, senhor presidente, o sistema. E por isso ele deveria ser preso, assim como o Daniel Silveira foi? Pergunto se o peso e a medida são a mesma, deve acontecer da mesma forma. Eu cheguei a ouvir aqui, eu como advogado, cheguei a ouvir que era uma coisa do passado o magistrado falar nos autos. Eu confesso que eu fiz direito, fiz a faculdade de direito, não sei se o senhor fez, mas até hoje é ensinado na faculdade de direito que a função do magistrado é falar nos autos. Inclusive o Estatuto da Magistratura, né, que diz isso, defende que o juiz que não fala nos autos pode perder a sua função, pode ser aposentado compulsoriamente pelo CNJ. Isso está no Estatuto da Magistratura. Eu não sabia que a BI defendia descumprimento de lei, né, que foi o que o senhor defendeu agora como representante da BI. Não sabia disso. Então, eu fiquei muito curioso também que o senhor disse que foi provado várias coisas. No Brasil, provado é com processo transitado em julgado. Foi isso que foi defendido várias vezes, inclusive pela esquerda e pela própria BI em relação ao Lula. Mas o senhor disse que provas tais, relacionadas ao que está na CPMI já está provado. Eu confesso que, como advogado, alguém estudando direito, alguém que estuda direito há tanto tempo, fiquei curioso em falar desse provado. E para trazer para o ponto na situação atual, para trazer para o fato que eu fui convidado a falar, hoje o presidente dessa casa ele disse o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal evidentemente deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. A presença do ministro no evento de natureza política, com a fala de natureza política, é algo que reputa infeliz, inadequado e inoportuno. Até hoje, desde que eu acompanho essa casa, é a melhor fala do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, sobre esse tema. É a primeira vez que ele se posiciona como um presidente que tem por função fiscalizar o Supremo Tribunal Federal e dizer: opa, passou do ponto. Foi a primeira vez que o presidente dessa casa, desde do mandato passado, que já era para ter da legislatura passada, que já era para ter cumprido algo, fez uma fala nesse sentido. Mas é temerário ele falar isso e é o contrário do que o próprio Barroso pensa. Semana passada, no evento para juízes, ele disse o seguinte: o Supremo exerce um poder político. É ultrapassado pensar que a função do Supremo hoje só é técnica jurídica. Opa! Eu não sabia que ele tinha sido eleito, era senador, tinha agregado 38, né, assinaturas aqui no Senado, 171 assinaturas na Câmara, apresentou uma PEC, foi passada em 2 turnos, mudar a Constituição das 2 casas e alterou a Constituição. Como o doutor Sebastião acabou de falar, o artigo 102 diz que a função do Supremo segue sendo proteger a Constituição Federal e não ser um órgão político. Para ser político, meu caro Marcel, tem que passar por processo eleitoral.
tem que sofrer o processo eleitoral e aí sim você exerce política. Quando um ministro do Supremo diz que ele exerce poder político, ele diz que ele é parte. Porque partidos são parte de um pensamento. Partidos de esquerda, de direita, liberais, conservadores, defendem posicionamentos. Eles foram criados nesse intuito. E quando, por sua vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal, no evento político, que o evento da UNE é, por excelência, um evento político, ele diz que nós vencemos o bolsonarismo, e aí você fica preocupado nessa hora. Como disse o doutor Sebastião, venceu quem? Quem foi o vencedor? Foi o PT? Ele era do PT, coligado ao PT? O Supremo é a pergunta, tá? Só deixando claro, o Supremo é coligado ao PT? Eu estou perguntando, certo? Porque se ele é um órgão político, nesse órgão político ele está nessa situação. E é muito interessante que fatos políticos aconteceram, inclusive com a ministra Carmen Lúcia, que disse assim, cala a boca, já morreu. E, ao mesmo tempo, censurou, numa censura prévia, ao Brasil Paralelo, que faz uma função jornalística. E nenhuma... eu não sabia agora que tinha um jornalista bom ou ruim, né? É porque tem o transjornalismo, é aquele que me interessa é bom e aquele que é contrário é ruim. Entendi. Não, entendi. Ficou claro, ficou mais... Se agora o seu posicionamento tinha dúvida, ficou claro. Você defende o jornalismo de um lado. O do outro, como é o Brasil Paralelo, que tem diversos jornalistas trabalhando lá, diversos, né, com registro... e pagando para isso, é desconsiderado nesse ponto. Eu vou entrar agora naquilo que nos interessa como advogados, né, Sebastião? Somos advogados, exercemos essa função como a Carol, como a Gabriela, e a gente vai ter a seguinte situação. Súmula 14, vinculante, aqui criado pelo senador Magno Malta, emenda 45/2004, que dizia que foi criado o CNJ, que foi criada a súmula vinculante na reforma do Poder Judiciário, quando o Lula disse a seguinte frase, aspas, vamos abrir a caixa preta do Judiciário, fecha aspas. Quem disse isso foi o Lula, tá? Não foi nenhum de nós, não. Foi o Lula que disse isso. Vamos abrir a caixa preta do Judiciário. Foi criada a súmula vinculante. E a súmula vinculante 14 diz o seguinte, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão em competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Para quem não sabe, súmula vinculante vale como uma lei. Ela vincula toda a jurisdição. Seja os senadores, seja os deputados, seja qualquer cidadão, vincula a todos nós. Com um detalhe, quando a Carol conta muito bem que não sabia nem qual era o processo, que as audiências de custódia, que aquelas que tem que ser em 24 horas, demoraram 48, 72, algumas vezes quase 4 dias para acontecer, 4 dias para acontecer, e as pessoas ficaram presas sem saber a razão, o motivo, um processo absolutamente kafkaniano, que não há nenhuma tipificação penal, até porque, por mais que a esquerda não goste, rezar para frente do quartel não é crime. Nunca foi. E sendo claro, né, eu vou citar um fato, aqui vamos ser imaginário, tá? Vamos imaginar que seja um juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau que determinou a prisão, vou usar seu exemplo, vou usar você como exemplo, tá, meu amigo? Você tem foro privilegiado, mas eu vou usar você como exemplo. Dizendo que lá o Marcel seja o réu, o acusado naquela situação. E o juiz do determinado caso, ele pode ser vinculado, porque segundo a lei de abuso de autoridade, cabe a membros do Poder Judiciário. Aí eu pergunto, Marcelo, se o juiz decreta uma medida de privação de liberdade e manifesta disposições de conformidade com as leis penais, ele pega uma pena de 1 a 4 anos. Qual o crime? Né? Esse sujeito específico que por acaso estava rezando no quartel, qual o crime que ele comete? Pena, segundo a lei de abuso de autoridade, 1 a 4 anos. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Vamos dizer que, por acaso, você esteja obrigado a entrar num carro, que você não sabe para onde você vai, não sabe para onde você vai colocado, não sabe em que direção você foi dito, e simplesmente, do nada, você aparece numa prisão, sem ser informado disso. Parece que se encaixa, né, no artigo 13 da lei de abuso de autoridade. Aí vamos lá, aí você foi preso, aí na sequência, no artigo 20, vai dizer o seguinte, impedir, sem justa causa, entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Vamos dizer que a Ornella seja sua advogada. Ela não teve a oportunidade de ir lá conversar com você. Seria
também crime, tá? Segundo a lei de abuso de autoridade, do artigo 20. Lembra, eu não estou falando do caso do Supremo, não estou tratando desse caso, não estou falando do que aconteceu com relação a essas pessoas que estão aqui, eu estou falando do caso imaginário que eu estou citando o meu amigo Marcel como exemplo. Que tem o foro. Pois é. Mas imagine o seguinte, que nesse caso específico descumpriram o foro, disseram que você não teria. Mas é imaginário, tá, essa situação. Pois é, mas vamos continuar. Vamos continuar. No parágrafo único do mesmo artigo 20 da Lei de Abuso de Autoridade, envolve incorrer na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoalmente e reservadamente com o seu advogado. Eu não sei se tem paralelo com o caso que você citou, Carol, mas pode ser, né? Ou defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se ao lado com ele e comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada. Eu estou citando a lei, tá? Só para deixar claro, num caso fictício. Se vocês não acreditam que isso aqui é lei, e se a ABI acha que isso aqui é absurdo, está dizendo que é contrário à lei. Eu vou continuar no artigo 32, que diz também na Lei de Abuso de Autoridade, que repete o que está na súmula 14 do Supremo Federal, que é negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvados o acesso às peças relativas à diligência em curso, ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Quantos advogados nesse país não tiveram acesso aos autos? Meu caro amigo Marcel, você foi processado. Foi fácil ter acesso aos autos? Um deputado federal. Senadores disseram aqui, o senador Flávio até hoje não sabe a razão e o motivo por que ele está sendo processado. Se a ABI acha isso razoável, eu não sei o que é razoável. Eu não consigo entender o que é razoável. E trazendo para a OAB... eu citei até na reunião que eu tive com um deputado, que eu não citei o nome dele, que eu tive na OAB. A OAB ela tem, segundo o artigo 18, a seguinte hipótese. O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público, promovido pelo conselho competente, de ofício ou seu pedido ou de qualquer pessoa, a seu pedido ou de qualquer pessoa. Eu perguntei diretamente para o presidente da OAB, junto com esse meu amigo deputado que estava ao meu lado, por que não havia desagravo contra os advogados? É porque, segundo o presidente, lá não havia crime. Todos esses fatos que eu citei agora são crimes. Todos os fatos que eu citei são crimes. Se por acaso eu sou advogado do Marcel, não tenho acesso aos autos, ele foi preso devidamente, não cumpriu ritualística, são crimes defendidos. É papel nosso, e aqui eu proponho a essa Casa, a esse Senado Federal e à Câmara dos Deputados, como está dito aqui, qualquer pessoa, a fazer um grande manifesto OAB para dizer, é obrigação sua desagravar mais de 1.000 advogados que até hoje não têm acesso aos autos, não têm acesso à função e não conseguem exercer o seu mistério. Ou seja, as pessoas estão sendo impedidas de trabalhar. O advogado trabalha nos autos. O juiz trabalha nos autos. Se eu não sei o que está acontecendo, eu estou sendo cerceado do meu direito de defesa. E, por acaso, nesse caso hipotético que o juiz faz isso, ele parece estar cometendo uma série de crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade. Muito obrigado.